Olá, então dando continuidade à aula de desenho técnico, vamos falar um pouquinho sobre escalas. Então, escalas é a relação matemática constante entre o comprimento de uma linha medida na planta, D minúsculo, e o comprimento de sua medida homóloga no terreno, D maiúsculo. Então, basicamente é uma regrinha de 3, né? Então, a escala é dada aí pelo D, né, na planta baixa dividido pelo D maiúsculo, o tamanho real da peça ou do que você estiver desenhando. E essa relação, então, é o módulo da escala. Então, observador, né? Se o D minúsculo e o D maiúsculo, né, tem que ser na mesma unidade, né? Então, se a gente está falando em metros, tem que ser em metros, se a gente está falando em centímetros, centímetros, etc. A mesma unidade de medida. Quanto maior o denominador, menor será a escala, né? Isso aqui é matemática, né? Então, se eu tiver um número maior aqui, consequência, o módulo aí, né, vai ser menor. Tipos de escalas. Escala natural, né? Quando as dimensões do modelo D, né, o objeto real, são iguais às dimensões do objeto original, D maiúsculo, né? Então, desculpa, o D do desenho e o D do objeto original. Então, basicamente, né, então, se eu fosse desenhar, por exemplo, uma caneta numa folha A4, né, eu poderia desenhá-la do tamanho real. Né? Então, é uma escala natural, 1 para 1, vamos dizer assim. Escala de ampliação, então, quando o objeto, né, a ser desenhado é pequeno, né, e você vai transferir para um desenho técnico, né, em escala maior. Né, então, obviamente, aí você vai ampliar. Então, uma escala de ampliação. Então, aqui está exemplificado aí por um microchip, né, um circuito integrado. Né, a gente sabe lá no interior dele existe um chip que é microscópico. Né, então, se eu quiser desenhar isso aqui fisicamente, eu teria que usar uma escala de ampliação. Escala de redução, então, é o inverso, né, quando as dimensões do desenho são menores que as dimensões reais do objeto original. Então, imagine um campo de futebol, né? Então, 120 metros, aí, um campo oficial. Né? Se eu quiser desenhá-lo nele numa folha A4, eu vou ter que escalonar ele reduzindo. Então, vou ter que usar uma escala menor, né? Então, para ele caber no meu desenho. Um exemplo de escala de 1 para 500. Né? Então, por exemplo, nessa escala, né, de 1 para 500, o comprimento de um segmento representado em uma planta baixa equivale a 500 vezes este comprimento, né, no campo, né, na física real. Então, por exemplo, um metro em planta baixa representa uma linha de 500 metros no terreno real. Né? Então, a escala 1 para 500, né? Então, é só fazer uma regra de 3, cruza isso aqui, né? A dimensão real aí vai ser 500 metros. Significa, então, que se eu desenhar, né, uma linha aí de 1 metro, né, vamos pensar em uma folha grande, né, na vida real ele significa que aquela linha de 1 metro significa uma linha de 500 metros. Né? 10 centímetros em uma planta baixa representa uma linha de 5.000 centímetros, né, ou 50 metros, no terreno real. Né? Então, a gente tem a mesma fórmula aqui, vamos dizer, de conversão. Então, 10 centímetros aqui, né, e a dimensão real é a que a gente quer conhecer, numa escala de 1 para 500. Então, passo para cá, cruzando, multiplicando, né, significa aí que, então, 10 centímetros no meu desenho significa 5.000 centímetros na vida real, vamos dizer assim, ou 50 metros. Então, as escalas comuns na arquitetura é 1 para 100, 1 para 50, 1 para 25, 1 para 20. Mas é a mesma ideia, né? Então, significa que uma unidade de comprimento num desenho com escala de 1 para 100 significa que é a mesma unidade, são 100 vezes esta mesma unidade no mundo real, vamos dizer assim. 1 para 50, então pense, vamos falar um centímetro. 1 centímetro nesse desenho, nessa escala, significa 50 centímetros no tamanho real. E assim por diante. Tá? Então, vamos ver por alguns exemplos. Né? Então, um objeto tem 10 metros de comprimento. Se seu comprimento for representado num desenho por 1 metro, qual foi a escala usada? Então, a gente procura lá a escala, né, o comprimento no desenho, dividido aí pelo comprimento real. Então, no desenho ele foi feito aí uma linha, vamos dizer assim, de 1 metro, né? Só que, na verdade, ele tem 10 metros na vida real. Então, a escala é 1 para 10. Então, significa que 1 metro equivale a 10 vezes aquela unidade, né? No caso, 10 metros. O exemplo 2, sabemos que a escala usada numa planta baixa é 1 para 50. Medindo no desenho a largura de uma sala, encontramos 3,4 centímetros. Qual a dimensão real da sala? Então, a gente viu que no desenho, a gente colocou uma régua ali, em centímetros e mediu os 3,4 centímetros. E eu sei que o desenho está numa escala de 1 para 50. Então, a gente joga lá naquela regrinha de 3. 3,4 é o que eu medi na folha, né? A dimensão real que eu quero descobrir é igual à escala, 1 para 50. Multiplico o cruzado, então, 3,4 centímetros vezes 50, e D vezes 1.
Então quer dizer que o meu tamanho real dessa sala aí vai ser 170 centímetros, né? Ou 1,7 metros, né? Então, se lembre que a conversão é sempre para a mesma unidade. Tá? Vamos ver um terceiro exemplo. Então, um terreno está sendo representado em escala num desenho. Se o terreno tem 12 metros e está representado no desenho por 24 centímetros, qual a escala usada no desenho? Então, no desenho ele tem, né, uma linha aí de 24 centímetros e equivale a uma linha de 12 metros. Né? Então, se lembra que a gente sempre tem que trabalhar na mesma unidade. Então, o que foi feito aqui? Convertido 24 centímetros para metros. 24 centímetros significa 0,24 metros. Né? E a dimensão real são 12 metros. E aí a gente usa aquela fórmula novamente. Né? Então, a dimensão do desenho, 0,24 metros, a dimensão real, 12 metros, é igual a 1, né, pela escala que a gente quer descobrir. Né? Então, o x aqui a gente faz a conta, multiplica aqui cruzado, né, vai encontrar um valor de 50. Então, esse terreno está desenhado numa folha aí e representado pela escala de 1 para 50. Ou seja, 1 centímetro naquela folha significa 50 centímetros. 1 metro naquela folha, né, significa 50 metros, né, no mundo real. Classificação das escalas. As escalas podem ser, por exemplo, né, numérica, essas que a gente viu até agora, né, 1 para 50, 1 para 100, etc. Né, exemplo aqui, 1 para 50. Ou escala gráfica. Muitas vezes você vai ver no desenho umas réguas, uma representação por desenho. Isso aqui facilita, né, se você tem um papel físico, etc., que, né, você sabe que aquele pedacinho de medida lá vale 0, no caso aqui nesse exemplo, que vale 5 unidades de medida. Né? Então, se eu pegar toda essa régua aqui, vale 300. Então, se eu pegar o mesmo tamanho disso aqui e colocar na folha, eu sei que aquele pedaço idêntico vale 300 metros. Né? Aqui, então, esse carinha aqui é uma escala de 1 para 5.000. Né? Significa lá que 1 centímetro ou uma unidade de tamanho aqui, né, vale 5.000 outra unidade de tamanho. Tá? No caso aqui, a unidade está dividindo aí por esses pequenos aqui, né? Que eu tenho 5 unidades, né? Que eu tenho 10 unidades. Aqui, uma unidade significa 200.000 unidades, né? Na vida real. Então, cada unidade dessa, né? Uma medida dessa aqui, significa 200, né? Se a gente for para metro, por exemplo, né? Cada pedacinho desse aqui, se eu somasse todos eles e fizesse esse tamanho, ele equivaleria a 16 quilômetros. Essa aqui é uma escala de 1 para 5 milhões, né? Então, cada pedacinho, unidade dessa aqui, equivale a 5 milhões de outra unidade. Tá? Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui, se eu pegar esse tamanho aqui, certinho no papel, etc., e medir, ele vai equivaler a 400 quilômetros. Tá? Um exemplo prático aí, se vocês, né, hoje em dia a gente tem mapas de GPS, mapas aí na internet, etc., né, fica bem fácil de exemplificar. Eu peguei um exemplo aqui, né, da nossa cidade. Né? Então, imagine eu saindo do campus do IFSC Joinville, indo até o terminal central de ônibus aqui. Né? O aplicativo aqui dá a rota, né? Mas se eu quiser somente uma distância em linha reta, por exemplo, eu consigo ter uma ideia de quantos quilômetros. Né? Aonde que eu consigo ver isso aqui? Ó? Aqui embaixo ele mostra aqui essa escala gráfica. Ele significa o quê? Que esse tamanho aqui, ó, essa distância de linha aqui, nesse desenho aqui, equivale a 1 quilômetro. Né? Aqui está ampliado, tá? Não significa a mesma coisa. Significa que quando eu estiver olhando o desenho dessa forma, né, eu tenho aqui que essa distância equivale a 1 quilômetro. Vamos fazer mais ou menos uma conta grossa. Né? Se eu tivesse isso aqui, daqui a aqui daria 1 quilômetro, daqui até aqui daria 1 quilômetro, daqui até aqui mais 1 quilômetro, até aqui. Então, fazendo um cálculo grosso assim, visual, uns 4 quilômetros aqui do campo IFSC até o Terminal Norte, Terminal Central de Joinville. Né? É o mesmo mapa, o mesmo caminho, só que eu dei um zoom no mapa. Se vocês perceberem aqui, ó, mudou a minha escala gráfica. Significa que esse pedacinho aqui, ó, esse tamanho de comprimento dessa linha, nesse mapa aqui, equivale a 500 metros. Né? Então, significa o quê? Que naquele mapa aqui que eu fiz por 1 quilômetro, eu medi grosseiramente aqui 4 vezes. Né? Aqui eu dividi pela metade, eu tenho que conseguir aqui pelo menos, obviamente, 8 vezes, né, aquela distância ali para chegar nos 4 quilômetros. O que faz sentido. Né? Então, essa aqui é a forma de mostrar, né, a escala gráfica. Tá? Existem ferramentas para auxiliar, né, no desenho físico. Aí, o escalímetro é uma régua, né, com 6 faces, né, um triângulo aqui. Né, se você olhar no perfil dele, né, são 6 faces e cada face dessa aqui tem uma
uma escala específica. Por exemplo, aqui a gente está vendo 1 para 500. Então, significa que daqui, cada unidade dessa, uma escala, por exemplo, se for 1 centímetro medido com esse pedaço de régua nesse desenho, significa 500 centímetros na vida real. Então, basicamente é para facilitar a interpretação dos desenhos, né, quando eles estão em escala. Tá? Então, isso foi a aula de hoje, então um pouquinho sobre escala. Espero que tenham gostado. Até a próxima!